Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Pai nos preparou para meditarmos as Escrituras, para compreendermos sobre quem Ele é, sobre o seu plano de redenção eterna. Glória a Deus por essa oportunidade que nós podemos entrar por um novo e vivo caminho com ousadia, com confiança, porque nós temos um sumo sacerdote que está à destra do Pai, no lugar de honra no céu, Jesus Cristo vivo. Glória a Deus por isso. Deia, paz do Senhor Jesus, querida, minha amiga do céu, seja bem-vinda. Oi, Dani, paz do Senhor, Deus te abençoe. Vamos para mais uma live, gente. Esse livro, essa carta aos Hebreus, ela é tão poderosa. Nós vamos meditar do capítulo 7 ao capítulo 13, então nós temos 7 capítulos profundos, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir, amém? Oi, mamãe, beijo, saudade de você também. Quem sabe depois que eu pegar a Cecília eu dou uma passadinha aí, né? Vamos fazer uma oração chamando pela presença do Espírito da graça, o Espírito Santo da promessa, para que ele nos capacite a compreender. É engraçado que a gente lê a Bíblia, mas tem hora que de repente você lê e aí dá um estalo assim. Entendi, né? Como é precioso quando o Espírito Santo nos faz entender uma coisa. Hoje, quando eu estava lendo, eu estava num compromisso, eu li a Bíblia toda, eu reli esses 7 capítulos aqui de novo, a não ser o 13, não deu tempo. Mas quando eu reli, entendi, é isso. Então, quando mais a gente vai cavando, mais o Espírito Santo vai nos abrindo os olhos, né? Vai descortinando a nossa mente. Roselaine, que saudade, amada, Deus abençoe, que bom estar com você aqui, viu? Que nós possamos, então, chamar por Ele. O mais importante de todos, o Espírito Santo. Amém? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória, Tu és sacerdote para sempre, nosso sumo sacerdote. Nós Te louvamos pela redenção eterna que compraste com Teu sangue, Senhor, para a nossa vida, que o Senhor nos deu, ó Deus, pela Tua eterna graça, não porque merecíamos, mas pelo Teu amor e misericórdia que nos alcança para que possamos estar com o Pai e, Senhor, desfrutar de coisas superiores, de benefícios superiores, de uma aliança superior, de bens superiores, ó Deus, que nós não venhamos, Senhor, ser, ó Deus, mendigos de coisas terrenas que serão abaladas, mas que o nosso coração esteja firmado naquilo que não vai ser abalado, nas coisas inabaláveis, Senhor, que ao ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, hoje nós não endureçamos o nosso coração, que nós venhamos sair da meninice, da imaturidade, alcançar um lugar, Senhor, de uma vida irrepreensível, santa, em santidade, Senhor, que permanece no processo até que o Senhor venha. Ensina-nos, Senhor, nós somos a Tua igreja, nós somos falhos, somos dependentes do Senhor, mas nós temos o Teu Espírito e, portanto, Deus, nós tomamos posse da promessa da redenção, nós tomamos posse, Senhor, de alcançar, ó Deus, uma pátria superior. E que nosso coração seja de fato firme nisso, que a nossa expectativa seja o Teu reino, o Teu governo. Eu te peço, Senhor, alinha-nos ao Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deu uma travada aí, gente? Tá dando para ouvir? Seja bem-vinda, Ivonete, minha querida, minha amada irmã. Deus te abençoe. Amém. Então vamos lá? Cumprimentei todo mundo? Acho que sim, né? Cumprimentei. Vamos então para o capítulo 7 de Hebreus. Gente, Hebreus, vamos lembrar, vamos fazer um panorama aqui. Esse escritor anônimo, ele está escrevendo para um povo que vinha de uma cultura judaica, onde o templo era o lugar da presença de Deus, aonde tinha que se cumprir tudo aquilo que Moisés recebeu de Deus no Sinai, aonde era necessário os sacrifícios para purificação de pecado. Então, quando o escritor aos Hebreus está escrevendo para os cristãos que se converteram, que descobriram que em Cristo agora a lei está completa, totalmente cumprida nele, que existe agora uma nova lei, com mudança de sacerdócio, muda também a lei, que não é mais necessário, se tornou obsoleto matar o cordeiro, aspergir o sangue, porque o cordeiro de Deus, o cordeiro pascal, já foi imolado. Então, esse escritor aos Hebreus, ele está trazendo aqui para os cristãos que antes vinham, né, de uma cultura judaica, ele está trazendo para os cristãos essa necessidade de entender que agora em Cristo
existe uma transferência, uma transição da velha aliança que Moisés recebeu para uma nova aliança perfeita de redenção eterna em Cristo Jesus. Isso era um desafio para os cristãos daquela época, que viam no sistema religioso uma certa segurança. Nós vamos ver no capítulo 11 mesmo, né? O capítulo 11 fala sobre... O capítulo 10 e o capítulo 11, né? Que vai falar sobre os heróis da fé e como eles perseveraram, o mundo não era digno deles. Mas no capítulo 10, o escritor vai falar: eu sei que vocês passam por muita tribulação. Eu sei que vocês passam por muita coisa. Mas eu quero que vocês entendam que é melhor sofrer com Cristo, porque vocês vão alcançar bênçãos superiores. O próprio Moisés, gente, Moisés, ele se recusou a ser chamado do filho da filha de Faraó, porque ele não queria aquilo que o pecado trazia para ele, os prazeres transitórios do pecado. Ele queria algo superior. Então o escritor aos Hebreus, ele vem para falar o seguinte: olha, permaneçam na fé no Filho de Deus, que é o sumo sacerdote. Não volta para as práticas judaizantes, porque isso é obsoleto. Creiam que Jesus, ele veio para trazer algo maior e que ele é suficiente. Ele é Deus supremo, né? Nós já falamos ontem, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao sacerdócio levítico, e agora nós vamos ver que ele é superior a Abraão. Amém? Fiz um pano de fundo aqui legal. Mamãe, aqui já tá chovendo, viu? Daqui a pouco chega aí. Aqui no Palmeira é uma bênção, gente. Deus manda sempre chuva para nós. Graças a Deus, vai chegar aí no Recanto também. Em nome de Jesus. Então vamos para o capítulo 7. Agora, o escritor aos Hebreus, ele começa a falar sobre Melquisedeque. Uma figura, gente, muito enigmática. Só se fala sobre esse rei e sacerdote 3 vezes na Bíblia. Gênesis 14, eu vou lembrar a história, tá? Daqui a pouco. Salmo capítulo 110, desculpa. Salmo capítulo 110, você é meu sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui em Hebreus. Essa figura, ela é muito enigmática. Vamos lembrar lá em Gênesis 14 o que aconteceu? Abraão separou de Ló. Quando... Ah, a chuva já chegou, que bênção, gente. Quando Abraão separou de Ló, lá no capítulo 14 de Gênesis, a gente vai ver que houve uma guerra. 5 reis contra 4. Certo? Nessa guerra, o sobrinho de Abraão, ele foi capturado e os seus bens saqueados. Abraão vai lutar e vai recuperar os bens e vai pegar o sobrinho dele de volta, né? Vai resgatar o sobrinho dele. Nesse momento, Abraão, que é o pai dos hebreus, o pai da fé, nosso pai também, né? Ele vai encontrar um rei que aparece do nada. Do nada. Só aparece assim: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. De onde ele vem? Qual é a genealogia dele? Ele nasceu quando? Ele morreu quando? Não se tem. Essa figura enigmática que aparece, o escritor aos Hebreus vai usar como uma tipologia de Cristo. E como o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Lembrando que Abraão teve Isaac, que teve Jacó, que teve Levi, né? Foi um dos filhos de Jacó. Então, o que o escritor de o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Quando Abraão fez o que fez para Melquisedeque, que é devolver o dízimo, quando Melquisedeque abençoou Abraão, Levi, que é de onde vem o sacerdócio, que é de onde vem também né, os filhos de Arão ali, toda a ordem levítica, toda a lei, Levi estava no lombo de Abraão. Levi era, né, profeticamente fazendo o quê? Ia ser descendência de Abraão. Mas Abraão foi abençoado pelo maior, pelo superior, por aquele que não tem nem princípio nem fim de dias, que não tem genealogia, aquele que é eterno. Amém? Então, qual que é a ideia aqui do escritor aos Hebreus? Esse Abraão que vocês entendem que é o pai de vocês, o pai dos Hebreus, dele veio Levi, e dele veio o sacerdócio levítico, dele que veio Arão e seus filhos, e toda a lei. Só que esse novo sacerdote que eu apresento vocês, que vem segundo a ordem de Melquisedeque,
e aí ele usa a profecia lá de Davi, do Salmo 110, esse sacerdote é maior do que Levi, porque ele é maior do que Abraão, porque o maior abençoa o menor. Lembrem-se que na lei, os sacerdotes, eles ganhavam, né, eles recebiam ali as ofertas das pessoas, os dízimos das pessoas eram entregues para o sacerdócio levítico, para que os sacerdotes pudessem viver. Só que agora, com a mudança do sacerdócio, as pessoas então vão entender que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. O dízimo que antes era entregue para os filhos de Abraão, agora mudou-se a aliança, mudou-se o sacerdócio. Agora, nós, como a igreja de Cristo Jesus, nós respondemos pelo sumo sacerdote da nova aliança. Então, o que o escritor está dizendo aqui? Esse Melquisedeque, que é uma figura enigmática, ele é o único que era rei e sacerdote. Por quê? Porque o rei vinha da tribo de Judá, lembra? E o sacerdote vinha da tribo de Levi. Mas esse Melquisedeque, ele era rei de Salém, o que é uma importante informação, gente, já que Salém é associada com Jerusalém, né? E o próprio escritor aos Hebreus vai explicar que rei de Salém significa rei da paz, né? E o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Quem é que vem para trazer misericórdia? Para quem é que vem para trazer justiça e paz? Jesus. Então o que ele está dizendo, gente? Esse Melquisedeque, essa figura enigmática, é uma tipologia de Cristo. Ele aponta para Jesus, mostrando que o sacerdócio de Jesus, que a lei agora mudou, que Jesus é uma aliança superior, que veio para trazer coisas melhores. Amém? Então o que ele vai dizer? Olha, deixa eu achar, que eu acho que eu falei tudo isso aqui do início do capítulo. Então ele vai dizer, olha, o que foi dito sobre Jesus? Você é meu filho, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque a lei que os filhos de Abraão, que os levitas, né, que os filhos de Arão, elas tinham que cumprir, aquela lei cerimonial de imolar o cordeiro, de aspergir o sangue. O que a Bíblia vai dizer? Essa lei, ela não é apta para aperfeiçoar ninguém. A lei, ela só aponta para a necessidade de perdão do pecador. Mas quem é que verdadeiramente vai fazer um sacrifício que vai de fato, porque nós lemos isso várias vezes em Hebreus, sacrifício, sangue de touros e de bois não é capaz de purificar pecado. Então o que ele quer dizer? O que nós vamos entender? Que o sangue daqueles bois, eles podiam ter um efeito rápido, né? Momentâneo, mas ele não era apto para aperfeiçoar ninguém, não verdadeiramente. Mas Jesus Cristo, como aquele que nos traz uma esperança superior, por meio de um juramento que Deus jurou que de fato ele seria sacerdote para sempre, esse Jesus, ele ofereceu uma vez e de uma vez por todas, porque era o cordeiro perfeito, não era necessário sempre, né, fazer aquele sacrifício, porque senão ia ter que fazer esse sacrifício muitas vezes desde o início da criação do mundo. Mas ele fez uma vez por todas, porque ele ofereceu o seu próprio sangue, o sangue perfeito, que era capaz de oferecer-nos eterna redenção. Amém? Li do 5 ao 7 hoje. Amada, eu não sei, eu acho que eu vou até adiantar um pouquinho, né? Porque como nesses últimos dias tem mais feriados, e eu queria muito terminar ainda no dia 31, eu coloquei muitos capítulos num dia só. Então provavelmente eu vou adiantar um pouquinho, né? Mas amém, porque aí depois, quando você for ler, eu acho que vai abrir mais o entendimento ainda, né? Para as ideias do autor de Hebreus. Então o que o escritor está dizendo? Olha, era necessário muitos sacerdotes, porque eles ofereciam sacrifício pelo seu próprio pecado, porque eles eram pecadores, e pelo pecado do povo. Só que eles morriam, aí tinha que levantar outro, não é? Morreu Arão, morreu Finéias, morreu Eleazar, morreram os filhos deles e tal, e todos os sacerdotes morreram, até Jesus, porque Jesus vive. E isso é muito lindo, porque a Bíblia diz, olha, o mais importante é isso, capítulo 8, versículo 1.
temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono do Deus majestoso no céu. E ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo. E ele também, como os sacerdotes ofereciam uma oferta, ele também oferece uma oferta. Agora, gente, o capítulo 8 vai falar que o serviço sacerdotal era apenas uma sombra das coisas celestiais. Quando Deus deu para Moisés o tabernáculo, vocês lembram o que é o tabernáculo, gente? Tabernáculo é aquela tenda móvel, que aonde ficava a arca da aliança e aonde representava que a presença de Deus estava no meio do povo dele. Porque Deus escolheu um povo que não era, vou te abençoar daqui, era eu vou andar no meio de vocês. Só que para isso vocês vão ter que ter uma lei, porque vocês são pecadores. Então não dá para ser de qualquer jeito. O meu povo não anda de qualquer jeito. Então Deus fez Moisés subir no Monte Sinai e ali Deus falou com Moisés. Deus deu para Moisés uma planta, um modelo. Falou: Moisés, esse é o tabernáculo. Você vai construir um modelo de tabernáculo exatamente esse igual a esse que você viu no monte. Ele dá para Moisés as dimensões, os materiais, né? E depois Bezaleel e Aholiabe vão construir aquilo, os artífices cheios do Espírito Santo. Só que tudo aquilo, gente, era apenas um símbolo. Era uma representação do tabernáculo eterno. Aquilo era só algo que apontava para alguma coisa maior, superior e mais excelente. Então, quando eu estava lendo isso aqui agora nessa segunda vez, ficou tão claro para mim. Jesus, gente, quando a gente fala sobre a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, o tabernáculo que representa a morada de Deus, só que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, onde que é verdadeiramente a morada de Deus? No céu. Pai nosso que estais no céu. Então, quando Jesus entra no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro Santo dos Santos, ele não estava entrando no templo que Salomão construiu. Ele estava entrando no cume da presença do Todo-Poderoso, aonde ele está sentado no seu trono. Jesus estava entrando no céu. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Olha, os sacerdotes, vamos lembrar da lei? Os sacerdotes tinham uma lei assim, eles tinham o Santo dos Santos, e inclusive ele vai explicar muito bem isso, né, lá no capítulo 9. O escritor aos Hebreus vai falar: gente, vamos lembrar de como que era o tabernáculo. O tabernáculo tinha duas partes, né? Vamos considerar a parte externa, que é o átrio. Tinha o lugar santo e o Santo dos Santos, né? Então, no lugar santo, o que que tinha? E o escritor Hebreus, lembrando, né, os hebreus. No lugar santo tinha o candelabro, a mesa com os pães e a mesa com os pães da presença. E no santíssimo lugar, no Santo dos Santos, tinha uma cortina, né, que separava os dois lugares. E, né, dentro do Santo dos Santos tinha o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha 3 coisas. Ele vai explicar: um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da aliança. Só que ele mesmo vai falar: mas agora não é hora de falar sobre essas coisas. Agora não é o momento de explicar essas coisas no detalhe. Que pena, né, gente? Nós perdemos isso. Que infelizmente talvez nós também não estejamos preparados para ouvir de coisas tão profundas, né? Por quê? Porque esse escritor, ele iria pegar cada um e falar, né, destrichar ali cada um, como que cada um aponta para Cristo, aponta para a igreja, aponta, né, para os santos, e isso seria maravilhoso. Mas o escritor aos Hebreus fala: não dá para explicar em detalhe tudo agora. Mas o que eu quero dizer? No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, aonde é o ápice da presença de Deus, onde fica a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote podia entrar. E somente uma vez por ano. Ele tinha que fazer uma expiação para ele e uma expiação para o pecado do povo, pecado de ignorância. Mesmo assim, versículo 10 do capítulo 9. Tudo isso só se tratava de
ordenanças exteriores. Ou na versão NVT, regras externas. Era tudo externo. Vamos ser perdoados dos nossos pecados? A gente faz uma cerimônia externa. Agora a nova aliança, gente, não é mais sobre aquilo que a gente faz que é visível aos homens. É uma transformação que começa do coração. Então Cristo é o sacrifício perfeito. Porque com o seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Ele começa a falar sobre o testamento. Quando que um testamento vale? Vamos imaginar que minha mãe vai escrever um testamento aí. Eu não posso dar uma de filho pródigo e falar, ô mãe, a parte que me cabe da minha herança você me dá aí. Não, eu só vou ter acesso, e eu espero que eu nunca tenha que ter acesso, porque Jesus volte antes disso acontecer, mãe. Mas eu só iria ter acesso a uma herança, só tenho acesso a um testamento depois da morte daquele que atestou. Então o que nós estamos entendendo aqui? Nós só podemos receber a promessa depois da morte daquela pessoa. Enquanto a pessoa estiver viva, não entra em vigor. Ou seja, o sangue de Jesus e a morte de Jesus era o ápice da nossa redenção. Nós só podemos acessar as bênçãos desse testamento uma vez que Cristo morreu por nós. E agora ele venceu o pecado, ele tirou, o poder do diabo que ele tinha sobre a morte. Tudo já é nosso, né, mãe? É verdade. Olha aqui, ó, eu na parábola do filho pródigo, não é isso, né? E é mesmo, viu? Eu viro pra minha mãe e falo, mamãe, posso fazer um aniversário aí pro meu filho? E ela fala, pode, minha filha, tudo é nosso. Mamãe, tô passando aí em casa tomar um banho. Pode vir, minha filha. Mãe, você me empresta seu perfume, seu creme, seu desodorante, seus brincos, sua roupa. Pode, minha filha. É assim com Deus também, né? Então, gente, o que nós estamos entendendo? Eu vou ler agora o versículo 23 do capítulo 9. Assim, as representações das coisas do céu tiveram de ser purificadas com o sangue de animais. Lembra que ele começa a citar aqui que quando Moisés foi consagrar ali o altar, consagrar o tabernáculo, ele veio jogando sangue. Lembra? Nós lemos isso lá em Levítico. Aí o autor está falando assim, ó, as coisas que eram só uma sombra precisavam ter sido aspergidas com sangue ali para purificação, certo? Mas as coisas celestiais, elas têm que ser purificadas com um sacrifício superior também. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas. Ele entrou no céu. No verdadeiro céu. Ele entrou no próprio céu. E agora ele se apresenta diante de Deus em nosso favor. Gente, para vocês pode ser que isso era uma coisa óbvia. Mas eu entendi só agora. Sabe que é quando é uma revelação? Moisés precisou entrar num lugar físico para... Vou falar Moisés não, Arão entrou num lugar físico e fez um sacrifício físico para a expiação do pecado dele e do povo. Mas Jesus entrou no céu, gente. E ele continua lá no céu, à direita de Deus, expiando o nosso pecado, intercedendo por nós, mediando-nos a Deus, sendo o caminho que nos leva a Deus. Aquilo que acontecia no tabernáculo, que era uma coisa física que hoje não tem mais, Jesus fez no céu. Gente, Cristo entrou no próprio céu a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Do próprio Deus. Não era da Arca da Aliança que simboliza a presença de Deus. Jesus entrou no céu, diante do próprio Deus. E, deixa eu achar aqui, versículo 26, mas agora no fim dos tempos ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim como a cada pessoa está destinado a morrer uma única vez e depois vem o juízo, assim também Cristo morreu uma vez para tirar os pecados de muitos. E ele vai voltar, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Gente, é tão... Vocês têm noção disso?
Jesus Cristo, nosso sacerdote, ele está lá no céu. E o sangue dele faz expiação por nós. Por isso que, o que o escritor aos Hebreus está querendo tratar aqui para os Hebreus? Gente, não precisa de templo mais não. Não precisa de templo, não precisa de Arca da Aliança, que nessa época nem estava lá mais, né? Porque tinha sido perdido desde a época do exílio para a Babilônia. Não precisa de arca, não precisa de cordeiro, não precisa de sacerdote. Vocês estão livres, vocês estão limpos pelo sangue de Jesus. E não apenas isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa aliança antiga foi cancelada. E agora, vocês também podem entrar no Santo dos Santos. Imagina isso para um hebreu. Imagina um hebreu escutando isso. Você tá doido. Você tá doido. Você tá me dizendo que o lugar mais sagrado, da terra sagrada, da cidade sagrada, do templo sagrado, o lugar mais sagrado para nós, que é o Santo dos Santos, que muitos morreram por entrar ali de maneira por não estarem, né, santificados. Você está dizendo agora que eu, Lorena, gentia, eu, lembra do Mefibosete, eu, coxo, não posso nem chegar perto do templo. Você está dizendo que eu, pecador, que eu, que não sou nem descendente, que não sou perfeita, que tenho o seu... Eu posso entrar na presença de Deus, no lugar mais santo? Isso. É isso que Jesus fez, gente. É isso que Jesus fez por nós. Ele pagou pelos nossos pecados para que nós pudéssemos entrar confiadamente, com ousadia ainda, no lugar mais santo que existe, que é o lugar onde habita a presença do Todo-Poderoso. É forte ou não é, gente? Meu Deus, não podemos negligenciar isso. Por que a gente não vive nessa presença? Por que a gente está muito distraído, apegado às coisas dessa vida muitas vezes? Se a gente tem acesso ao Santo dos Santos. Mas vamos lá que eu soltei um monte de coisa aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô. Jesus está aguardando até que seus inimigos sejam colocados, né, debaixo dos seus pés ou por escabelo dos seus pés. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele vai dizer: não era oferta e sacrifício que tu quisestes, mas um corpo tu me destes para te oferecer. Ele vai cancelar a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Agora não é mais necessário que os pecados sejam perdoados. Não é mais necessário oferecer mais sacrifício, uma vez que os pecados já foram perdoados. Eu achei muito lindo esse versículo 10:14. Você que está acompanhando aí, fala assim, ó: porque mediante essa única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Olha essa frase. Jesus já nos tornou perfeitos, porque agora nós podemos acessar a presença de Deus como se nós fôssemos perfeitos, mas nós ainda estamos sendo santificados. Gente, só consigo ver amor de Deus. Olha, você ainda não é perfeita, tá, Lorena? Mas eu te vejo como perfeita, porque eu vejo meu filho quando eu olho para você, uma vez que você creu nele e o sangue dele te cobre. O sacrifício dele te expia. Então, eu te vejo como perfeita e por isso eu te aceito na minha presença, porque não dá para entrar nada imperfeito na minha presença. Mas você entra, porque eu te vejo perfeita por causa do filho, mas você ainda está em processo de santificação. E aí a gente vê que Deus, ele é justiça, porque ele nos aperfeiçoou. Se nós não tivéssemos perfeitos, nós não poderíamos entrar na presença de Deus, seríamos consumidos. Mas ao mesmo tempo ele é misericórdia, porque ele tem paciência de esperar a nossa santificação. Meu Deus, que coisa linda. Então, agora, o escritor, ele começa a fazer um apelo à perseverança. Ele fala: olha, então, irmãos, versículo 19 do capítulo 10. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança, com toda a confiança no lugar santíssimo. Você está dizendo, escritor aos Hebreus, que eu posso entrar no lugar santíssimo? Pode. Mas não era só o sumo sacerdote, o top dos top dos top. E somente uma vez por ano que ele podia entrar lá? Era. Mudou. Porque agora, por causa do sangue de Jesus, nós entramos e com confiança no lugar santíssimo. Porque Jesus, por sua morte, abriu um novo e vivo caminho, através do véu, da cortina que leva ao lugar santíssimo. Lembra que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo?
E uma vez que temos um sumo sacerdote, entremos com coração sincero e plena confiança. Versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, vamos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Não vamos deixar de congregar. Tem surgido um movimento nos últimos anos que é dos desigrejados, né? Pessoas que falam, não preciso de templo, porque eu sou o templo. Então também não vou na igreja, porque aquele povo é muito pecador. Não é verdade? Verdade, todo mundo é pecador. A igreja é formada por pessoas que estão em processo de santificação. Mas o Jesus, o nosso cabeça, é perfeito. E o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, tem um povo aí que está deixando de congregar, que está deixando de se reunir. Não seja assim no meio de vocês. Continuem se reunindo para edificação mútua, em amor, para que vocês encorajem uns aos outros, motivem uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E aí ele vai falar, olha, eu sei que vocês sofreram, né? Mas vocês precisam perseverar, porque se vocês permanecerem fazendo o que é a vontade de Deus, vão receber tudo o que Ele prometeu. Porque em breve virá aquele que há de vir e não tardará. Aí o escritor está dando uma força aqui para os irmãos. Olha, permaneçam, né? Permaneçam, porque eu sei que tem luta, eu sei que tem sofrimento, mas está chegando o dia da promessa. O Senhor vai vir, não vai tardar. Mas o justo viverá pela fé, pela fidelidade. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas nós não somos como os que retrocedem. Nós somos como os que avançam, como os que creem para a conservação da alma. E aí ele vai falar assim, vou dar para vocês uns exemplos de pessoas que permaneceram, mesmo não alcançando a promessa, visível, mesmo passando por lutas e tribulações. Quer ver? Aí ele começa a falar, né? Essa é a galeria dos heróis da fé. Primeiro ele começa falando o que é fé. Fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Não, fé é a convicção de coisas que não se veem. E, como é que é, gente, na versão mais tradicional? Fé é o firme fundamento, lembrei. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E, fala aí pra mim, gente. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a convicção daquilo que se espera, me lembra? Que não se veem. E, se vocês souberem, me lembra aí. Vou ler nessa versão aqui, porque eu tenho apego a algumas versões mais tradicionais. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, ou de fatos que não se veem. E, como eu estou sem Bíblia aqui, da outra Bíblia, estou só com a NVT, aqui fala assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e nos dá... primeiro é o que se espera, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é isso? Então, primeiro é esperar. Então, nessa versão diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ou seja, é o fundamento daquilo que esperamos, e uma convicção. Sabe o que é convicção? É uma certeza daquilo que não vemos. Então, o que é ter fé? Fé é trazer à existência aquilo que não existe. É porque eu queria o versículo 1 de Hebreus 11, mãe. Mas é isso mesmo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Né? Então, o que está dizendo aqui? A nossa fé, gente, não é uma fé irracional. A gente crê porque crê. Que é assim mesmo. E a gente não tem nada que questionar, não. Não, nossa fé é uma fé racional. Nós temos um fundamento daquilo que a gente não vê. Daquilo que a gente espera. E uma certeza daquilo que a gente não vê. Isso é fé. Aí ele vai começar a falar, olha, qual que é a nossa fé? Primeira coisa, nós cremos que aquilo que não é visível criou aquilo que é visível. O invisível criou o visível. Deus, por meio da sua palavra, Deus que é um Deus invisível, que é Espírito, criou as coisas visíveis por meio da sua palavra. Ele vai falar de Abel, de Enoque, que andou com Deus.
Inclusive vai falar sobre o sangue de Abel, que fala até hoje, no sentido de que testemunha até hoje. E aí tem o versículo 6 que é tão poderoso, que fala assim: sem fé é impossível. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Obrigada, Alessandra. Deus te abençoa. É isso mesmo, eu estava confundindo aqui, que se vê primeiro, é que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Esse versículo, gente, ele é um versículo central na Bíblia. Eu quero viver para agradar a Deus, tá bom. Para agradar a Deus, você tem que ter fé. Não é sobre obras. Eu quero muito agradar a Deus, então eu vou começar a fazer obra social. Não estou dizendo que a gente não vai viver em boas obras. Lembra o que ele falou no capítulo 10? Edifiquem-se, exortem-se na prática do amor e das boas obras. Mas é isso mesmo, Ale. Isso mesmo, o fundamento daquilo que espera e a convicção daquilo que não vê, né? Amém. Gente, você quer agradar a Deus, você precisa crer nele. Você precisa crer que ele está no controle. Você precisa crer que aquilo que ele faz é maior do que aquilo que você entende, mas que ele é bom, que o amor dele é eterno, imutável. Não dá para agradar a Deus se a gente não tiver fé. Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente fala que tem fé, mas na primeira dificuldade a gente abala, porque a gente não crê que Deus está no controle. Não de verdade. Por isso Satanás quer sempre fazer com que os cristãos deixem de crer. É verdade. Porque o objetivo dele é irritar o Todo-Poderoso, né? O objetivo dele é afetar Deus. E se a gente quer afetar Deus positivamente, lembra que eu falei aqui sobre Jesus? Jesus ficou admirado 2 vezes. Em 2 situações que usa a palavra admirado. Ele se admirou com a fé do centurião e ele se admirou com a incredulidade dos nazarenos, o povo dele. Então, a gente pode agradar a Deus quando a gente crê, ou a gente pode deixar Deus admirado, impressionado da nossa incredulidade. A gente é muito assim, gente. Eu creio em Deus, tá? Você sabe quem que é Deus? Deus é um ser eterno, imutável e todo-poderoso. Você crê que existe Deus? Creio. Próxima coisa que nós precisamos crer. Você crê que esse Deus é um Deus pessoal? Que inclusive vai falar aqui, né? Eu até preguei sobre isso esses dias, sobre fé. Qual que é a nossa fé? Primeira coisa, a fé de que Deus, que é invisível, criou todas as coisas. Criou o que é visível. Então ele é todo-poderoso. Esse mesmo Deus todo-poderoso é um Deus pessoal. Ele andou com Enoque. Ou melhor, Enoque andou com ele. Ele não é um Deus que está longe das pessoas, é um Deus pessoal. Ele chamou pessoalmente Abraão para fazer parte da família que ele queria criar, para ver o Messias. Então o que nós temos que entender? Qual que é a nossa fé? Num Deus que é eterno e soberano e que tem um amor imutável. Mas na nossa incredulidade a gente pensa, será que Deus vai fazer mesmo? Será que é o melhor mesmo que vai vir para minha vida? Será que eu vou alcançar mesmo a promessa? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que Deus pode mudar essa realidade mesmo? Será que Deus me ama? Porque eu até creio que Deus existe, mas será que Ele vai fazer aquilo que é melhor para mim? Porque a gente tem um coração caído, gente, desde a queda. A gente pensa que a gente está sozinho, que a gente tem que esconder de Deus e lutar pela nossa própria vida. Porque a gente não tem fé. Mas nós vamos orar. Senhor, aumenta-nos a fé. Para que o teu amor seja suficiente, a tua graça, Senhor, também suficiente, unicamente suficiente. Só dá para agradar a Deus sem andar por fé. E a segunda parte do versículo, que ele é abençoador, ele presenteia aqueles que se aproximam dele. Gente, você tá entendendo isso? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não é à toa, não vamos adorar esse Deus, vamos prestar sacrifício, nem que a gente morra, pelo menos a gente vai ser salvo. Não. Sabe aquela ideia de deuses que você tem que dar ao seu filho, porque senão você vai morrer, você vai passar fome? Esse Deus carrasco que te obriga a coisas? Não, você não está entendendo. Ele abençoa os que se aproximam dele. Meu Deus. E aí tem toda essa galeria maravilhosa da fé, né? Vai falar sobre Abraão que saiu. Eu acho interessante alguns detalhes que eu vou falar com vocês aqui. Primeiro detalhe, eu acho legal que fala que Noé construiu
uma arca, mesmo Deus tendo falado de coisas que nunca tinham acontecido. Ou seja, nunca tinha chovido, e mesmo assim ele construiu um barco, no meio do nada, crendo que ia ser necessário. Era muita fé. Abraão foi chamado e saiu para receber uma terra por herança, que nem ele sabia para onde que ele ia. Só vai, Abraão, só vai. Você não tem que perguntar, não, só vai. Inclusive, não apenas ele, mas Isaac e Jacó, seus filhos, não tomaram posse da terra e nem da promessa, porque eles continuaram vivendo em tendas como nômades. Só que ele estava esperando uma cidade que tinha alicerces eternos. Sara, que creu que Deus cumpriria a promessa, e toda uma nação veio de um homem velho sem vigor. Eles esperavam uma pátria superior. Abraão teve fé quando Deus pediu para ele Isaac, mesmo que Deus já tinha dito que Isaac seria o herdeiro da promessa. Mas Abraão, aqui eu acho muito lindo que o escritor vai falar assim, olha, Abraão creu que Deus poderia trazê-lo de volta. Abraão ia matar, gente. Eu vou matar ele aqui. O que Deus vai fazer? Deus vai fazer com que ele ressuscite. E quando ele ia matar, o anjo grita, não precisa. Já providenciei o cordeiro. Aleluia. Fala de Moisés, fala dos pais de Moisés, fala de Moisés que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não quero os prazeres transitórios do pecado. Eu prefiro sofrer pelo Cristo do que possuir os tesouros do Egito. E tantas pessoas, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, essas pessoas conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam bocas de leão, tornaram-se poderosas, mulheres receberam de volta seus entes queridos que haviam morrido. Outros preferiram ser torturados, depositaram a esperança na ressurreição de uma vida melhor. Foram alvos de zombaria, açoite, acorrentados em prisão, morreram apedrejados, outros cerrados ao meio, talvez referindo-se a Isaías, outros ainda mortos à espada, alguns ainda vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eu amo esse versículo que diz, esse mundo não era digno deles. Preferiram morrer, mas esse mundo, gente, não cabia a eles, não. Não cabia, não era digno deles. Nenhum desses recebeu a promessa aqui na terra. Nenhum deles recebeu tudo que havia prometido. Porque Deus tinha algo maior preparado para cada um de nós. Então, uma vez que nós temos uma nuvem de testemunhas, o que está dizendo? Uma vez que nós temos essa grande multidão de pessoas que viveram pela fé, nós também temos que fazer o quê? Livrar do embaraço e do pecado que nos rodeia. Sabe o que é embaraço, gente? Você já imagina aí um fiozinho que é pequenininho, mas que você começa, você envolve naquele monte de teia, e quando você vê, você já está, preso. O pecado é como um embaraço, é um fio de uma linha tênue. Mas se você não rasgar quando está no início, uma hora você está todo embaraçado. Sabe aquela frase que fala assim, aquele ditado que fala assim, ninguém tropeça em pedra grande? Ninguém que está vendo uma pedra enorme ali vai tropecar nela. A gente tropeça nas pequenas, não é? Livremos de todo o embaraço, do pecado que nos rodeia. Cuidemos para que as pequenas coisas não nos afastem, né? O pecado que nos atrapalha, nos afaste da corrida que foi posta diante de nós. Mas mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu estou no capítulo 12, viu? Nosso foco tem que estar em Jesus. Por quê? Ele preferiu sofrer para receber a alegria que tinha sido proposta para ele. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Eu vou sofrer, vai doer, vou ficar com vergonha, vou ser exposto ao vitupério, à ignomínia, né? À vergonha. Mas vai valer a pena. Porque esse sofrimento vai ser muito pequeno diante de uma maior alegria, uma superior alegria. E assim vocês também têm que fazer, gente. Se vocês olharem para Jesus, não ficarão cansados nem desanimados. Versículo 3. Pensem em toda hostilidade que Jesus suportou. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Amém? Ele começa a falar sobre disciplina. Se Deus disciplinar, é porque Ele te ama. Na hora da disciplina você não gosta, mas depois ela vai produzir fruto, né?
Portanto, versículo 12 do capítulo 12, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Então ele vai citar Isaías 35, 3 e 4. Fortaleçam as suas mãos cansadas e seus joelhos vacilantes. Fica firme. Esforcem-se para viver em paz com todos. Tenham paz com todos. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que ninguém deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que contamine a muitos e que cause perturbação. Então agora ele já está entrando numa parte prática, gente. Foge do pecado. Se Deus te disciplinar, aceita a correção. Vive em paz com todo mundo. Procurem santificação, porque sem santificação não vai dar para ver a Deus. Cuidam uns dos outros. Não deixa a raiz de amargura entrar no teu coração, porque uma vez que a amargura cria raiz, ela se espalha e contamina outros, que nem uma praga. Por isso que a gente tem que resolver nossas questões. Por isso que a gente tem que sentar para conversar quando a gente não está bem, para não deixar que o diabo use daquilo contra nós, porque não ignoramos os seus desígnios. Por isso que tem que ter conversas duras e difíceis. Por isso que tem que ter pedido de perdão e perdoar, para que a raiz de amargura não cause perturbação, contaminando a muitos. Que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que não arrependeu nada, era só remorso as lágrimas dele. Vocês lembram quando Deus falou no monte e as pessoas não quiseram ouvir a voz dele, mas agora Deus não fala do monte, Deus fala do céu. Gente de Deus, se aquele que ouvir o mensageiro terreno não escapou, imagina aquele que fala do céu. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Um dia, tudo que é abalável vai ser abalado, mas aquilo que é reino de Deus, inabalável, isso nunca vai ser abalado. Por isso nos apegamos àquilo que é inabalável. Porque naquele tempo que Deus falou com Moisés no Sinai, o Sinai tremeu. Mas agora, Deus não vai fazer tremer só a terra, Deus vai fazer tremer a terra e o céu. E as coisas abaláveis vão ser abaladas. Por isso nós não podemos fazer delas o nosso suporte e a nossa expectativa. A Bíblia é o melhor conselheiro, é demais, gente. Não dá para viver sem essa palavra. Não dá para viver sem essa palavra, meu Deus. Ah, Senhor, permita que nem eu, nem meus filhos, nem meu neto, se possível, Senhor, venham participar de uma perseguição a ponto de que eles percam a Bíblia, o acesso à Bíblia. Eu sei que isso pode acontecer. Talvez aconteça breve. Eu sei que a perseguição vai nos fortalecer também. Mas se eu puder te pedir uma coisa, Senhor, não deixa que nós percamos no Brasil o acesso à Tua palavra. Livra-nos do comunismo, livra-nos de ditadores, Senhor. Livra-nos de tiranos, ó Deus, que queiram nos impedir, que tiram o nosso acesso, que tem sido tão bom, Senhor. Mas nós sabemos que tudo que é abalável vai ser abalado, para que as coisas inabaláveis permaneçam. E a Tua palavra permanecerá para sempre. Capítulo 13, o escritor vai trazer instruções práticas. Amém? Então vamos lá. Gente, amam uns aos outros. Em nome de Jesus, se amem, se perdoem, se edifiquem. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade. Eu amo essa parte que fala assim, ó, porque alguns sem saber hospedaram anjos. Gente, já pensou? Ah, eu tô precisando de um lugar para ficar. Pode ficar aqui. Até eu já vi uma referência, tô lembrando aqui agora, que isso aqui poderia até simbolizar. Gente, vocês viram que eu cortei o cabelo? Vocês viram? Retoquei a progressiva. Olha só, nem falei nada. Agora que eu tô vendo a minha franja aqui cortadinha, olha só. Deixa eu ver, a Lúcia tá aqui ainda? Ela já saiu. Fui lá no marido da Lúcia. Uma bênção, viu, gente? Marcos Aurélio. Mas, enfim. Quando os anjos foram até lá, lembra? E aí, o José começou a tossir. Eu já vi, não sei se era desse sentido, de Ló. Eu acho que era de Ló mesmo. Porque ao hospedá-los nas suas casas, ao fazer tanta questão de receber, mal sabia ele que estava hospedando anjos. José, vem cá, filho, pra você beber água. Vamos lá. Lembrem-se do que estão na prisão. Isso aqui Deus chamou muito a minha atenção. Mandei mensagem lá para
pro cadeião pra gente poder começar a visita lá. A moça não respondeu, acho que eu tenho que bater lá, sabe? Chegar lá e falar aqui, nós queremos fazer o cadastro, como é que a gente faz? Porque correr atrás, porque a Bíblia diz isso. Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estiverem presos. Se fosse eu lá, como que eu gostaria que as pessoas agissem? Lembrem-se dos que estão maltratados, como se fossem vocês que estivessem sendo maltratados. Vai ser a coisa mais linda que Jesus me deu, sabia? Você quer aparecer aqui para ver a vovó? Quer ver? Tia Deia tá aí, ó. A Lê. Obrigada, irmãs. A irmã Rose tá aí também, olha lá. Tá a vovó. A Dani tá aí. Você quer dar tchau pra elas? Dá um tchauzinho pra elas todas. A Ivonete tá aqui também com a gente. A Chiquinha, a Dani. Tá todo mundo aqui. A Lê. Eita, nós. Muito bem. Meu primeiro ano de leitura bíblica, a primeira de muitas, se Deus quiser, amém, que seja assim. Tem sido um ano, tem sido uma bênção, tem sido transformada, amém. Ai, Jesus. A mamãe tá terminando a live, eu vou, tá? Gente, ela nos transforma mesmo, Dani. Ai, como é transformador ler essa palavra. Ela começa, como tá escrito em Timóteo, ela nos mostra, né? Ela nos corrige, ela nos admoesta, ela nos ensina. Meu Deus, é maravilhoso. Graças a Deus por essa oportunidade. Mais um ano, gente. Mais um ano que nós terminamos. Graças a Deus. Nós só chegamos até aqui porque Deus nos sustentou. Porque se não for por Ele, gente, se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos. Mas graças a Deus que Ele nos sustenta. Pelo seu amor que é imutável, que é eterno, que é infinito. Amém? Não é porque nós merecemos, mas por causa da grandeza dEle, por causa do amor dEle. Amém? Aí ele continua dizendo, honre o casamento, né? Tem um leito sem mácula. Mantenha pura a união conjugal. Porque Deus vai julgar. Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Isso é muito importante para Deus. O leito sem mácula. Continua dizendo, não amem o dinheiro, mas estejam contentes, estejam satisfeitos com o que vocês têm. Porque Deus falou, jamais te deixarei. Nunca te abandonarei. Não precisa preocupar com o dinheiro. Muitas vezes a gente se apega ao dinheiro como uma segurança. Deus está dizendo, não precisa se apegar não. O que você tiver, com o que você tiver, esteja contente. Porque Deus prometeu e não vai te abandonar. Não vai faltar. O que comer, o que vestir, onde morar, pode ficar tranquilo. Que não vai te faltar. Agora, se tem algumas coisas do seu coração, uns luxos, pode ser que Ele mesmo vai tratar. Né? Ele trata com a nossa vaidade, com aquelas coisas que a gente pensa que não consegue viver sem, que na verdade consegue, e é um ídolo no nosso coração, e aí ele nos torna melhores. Às vezes Deus fala não, gente. Como um pai que fala não para um filho que ama, Deus fala não com a gente também. Ele lembra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não muda. Então não precisa se apegar a ensinos novos, porque Jesus Cristo é o mesmo. Não se esqueça de fazer o bem, versículo 16. Não se esqueça de fazer o bem, de repartir o que você tem com os necessitados, porque são esses sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e faça tudo que eles disserem. Gente, isso aqui foi, Deus falou muito forte no meu coração nesses últimos dias. Porque liderar não é fácil, gente. Cá entre nós, não é fácil. A gente é visto muitas vezes como chato. A gente é visto muitas vezes como indelicado. De ter que falar de coisas para as pessoas no sentido de para que elas melhorem. Não é fácil. Principalmente repreensão, gente. Deus sabe. Mas esse texto aqui que o Espírito Santo me lembrou a semana inteira. Olha o que diz esse texto. O trabalho dos líderes é cuidar da sua alma. E dela vão prestar contas. Então não é sobre vamos viver uma liderança que é mais fácil, que agrada a todo mundo. Porque diante do tribunal de Deus, o líder vai prestar conta de cada alma. Vocês têm noção disso? Agora, nós como liderados, o que nós devemos fazer? Com que o nosso líder trabalhe com alegria e não com tristeza, né? Não existe uma posição que cabe a nós de realmente ajudar, né, nesse trabalho, para que seja um trabalho que não seja penoso, com choro, mas com alegria. Eu sempre oro porque eu lutei muitos anos da minha vida com um espírito rebelde, sabe? Um espírito rebelde, um espírito de eu faço do meu jeito e ninguém que, sabe assim? Mas uma pessoa que não consegue ser submissa a líderes da terra, nunca vai ser submissa a um líder que não vê, que é somente pela fé.
Como se eu não consigo ser submissa a um pai, a uma mãe que eu vejo, uma pessoa que eu vejo, um patrão que eu vejo, um professor que eu vejo, um pastor que eu vejo, como que eu vou ser submissa a Deus que eu não vejo? Não é verdade? Então Deus que tira esse rebeldia do nosso coração caído e nos coloca o espírito de mansidão, um espírito de submissão. Porque se Jesus Cristo é manso e humilde, nós temos que ser manso e humilde como Ele é. Amém? Ele vai pedir, né, ore por nós, vai dar algumas direções, falar sobre Jesus como grande pastor das ovelhas, que confirmou a aliança eterna com o sangue, que esse Cristo produz em vocês, mediante o poder de Deus, tudo que é agradável, a quem seja para Ele a glória para todo sempre. Ele vai falar, medita em tudo que eu falei, vai contar que o Timóteo saiu da prisão, graças a Deus, e vai transmitir a saudação aos líderes e a todo o povo. Os irmãos da Itália mandam lembrança, que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém? Terminamos. Olha, deu 1 hora certinho, eu achei que eu não ia conseguir, porque são 7 capítulos muito profundos, mas eu falei de acordo com aquilo que eu dou conta, né? É muito teológica a carta, é muito profunda, e eu ainda estou no meu processo de revelação, então... Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Que bom, Ale, que você gostou. Deus abençoa. Meu Deus, obediência aos líderes, como sempre. Tentei, mesmo falhando, mas louva a Deus pela vida dos meus líderes. Amém. Glória a Deus. Conheço o caráter de cada um dos grandes homens de Deus. Por isso temos que escolher uma igreja alicerçada na palavra de Deus. É verdade, ideia. É muito mais fácil ser submisso a um líder que você sabe que está submisso ao Espírito Santo. Né? É como uma pessoa que vai casar com alguém, uma mulher que vai casar com um homem que não tem a liderança do Espírito, ser submissa a esse homem vai ser um peso terrível. Ser submissa a um pastor que não é submisso ao Espírito, que Cristo não é o cabeça dele, vai ser muito difícil, né? E lembrando que a gente escolhe os nossos líderes, né? Muitas pessoas falam, eu morri espiritualmente porque eu fiquei aqui nessa liderança, mas nós não somos mais, nós podemos fazer escolhas no sentido da liderança. Nós queremos ser liderados por pessoas que a gente entende que tem uma visão, que é a visão que a gente quer. Porque o líder transmite a visão, né? E glória a Deus por isso, né, gente? Amém, amadas? Obrigado por tudo, por terem ficado até o final. Deu crise. Josézinho, bebe mais água. Peço que vocês me ajudem em oração pelo José, né? Que tá passando por mais uma crise, mas eu creio que vai passar e logo, logo ele não vai ter nada dessa crise asmática. Papai te deu bombinha hoje cedo? Deu? Bebe água. Me ajuda a orar para que ele seja plenamente curado. Amém? Tamires Garcia conta sobre isso. Porque, sabe essa ideia, gente? Eu já tô terminando. Hoje eu tô tranquila aqui. Não tô querendo ir na academia por preguiça mesmo. Tá chovendo, né? Porque Natal tá aí, né, gente? Brincadeira. Mas essa ideia de se você sair daquela igreja, você estará em rebelião. Sabe? E aí muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão debaixo de uma liderança que está aqui oprimindo. Você tem que fazer o que eu mando, porque se você não fizer o que seu pastor manda, você está sendo rebelde, e rebeldia é pior do que pecado e feitiçaria, e distorce toda a palavra de Deus. Gente, o nosso sacerdócio não é o pastor, tá? O nosso sacerdote não é o padre. O nosso sacerdote não vem de Arão. Jesus é o nosso sacerdote. Amor, tem que dar bombinha para ele, né? Essa ideia, antigamente ninguém podia falar nada de Arão. Arão era, ele representava Cristo. Por isso que ninguém podia falar nada dele. Mas tem muito líder aí que nem foi Deus que levantou e que tem pessoas morrendo por causa de lobos devoradores, vorazes, que estão destruindo pessoas e vidas espirituais e almas. E aquela pessoa, por medo, muitas vezes por causa de um temor a Deus mesmo, tem se permitido viver uma vida muito triste espiritualmente por causa dessas coisas que esses falsos profetas falam. Então, que a gente possa orar e pedir direção a Deus. Eu sempre quando uma pessoa vai lá para a igreja, eu falo, você já orou? Porque, eu quero vir para sua igreja, mas você está vindo por causa do movimento, porque sua amiga chamou, ou porque Deus te deu uma palavra? Porque a gente não muda, porque a gente decidiu, né? A gente ora. Fala assim, onde o senhor quer que eu vou? Quem, né? Em qual igreja eu devo servir?
Que não é também sobre receber, né? É sobre dar. Eu tô falando demais, deixa eu parar, porque senão a gente acaba pecando, né? Mandar o José respirar. José, respira! Bebe água. Obrigada por tudo. Vocês ficaram até o final, minhas companheiras de live abençoadas. Chiquinha, Roselane, Dona Piedade. Beijo, Dona Piedade. Minha mãezinha, a Ivonete, a Deia, a Andresa, que entrou agora também. Beijo, amada. Que Deus te abençoe. Espero que vocês estejam bem. E a Alessandra, minha vizinha querida. Deus abençoe vocês, viu? Tenham uma excelente tarde. E que nós venhamos não nos esquecer. Temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e ele é perfeito. E ele fez o sacrifício perfeito por nós. Amém? Beijo, com Deus e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau. Amanhã, gente, carta de Tiago. Carta de Tiago, uma carta poderosa. Só o que ela fala sobre a língua. Ai, Jesus, que o Senhor nos ensina, né? Nos ajuda. Beijo, com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.